Uma boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos admiradores desta abençoada doutrina. Aqui estamos mais uma vez, graças a esta grandiosa oportunidade, esse contato virtual. Estamos novamente aqui trazendo uma nova exposição a todos. E neste momento, vamos fazer nossa irradiação ao nosso planeta, aos nossos lares, a todo o universo. Pai de suprema luz e bondade, amor e justiça, querido amigo e mestre Jesus, queridos benfeitores e amigos, rogamos a vós, mestre amado Jesus, que continue abençoando os nossos lares, os nossos familiares, continue abençoando esses queridos e incansáveis benfeitores que estão junto a nós neste momento. Rogamos a vossa bênção, a magnetização de nossas águas e também te pedimos a vossa bênção aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que são os nossos irmãos da comunidade de toda hora, aos irmãos abandonados, a esses irmãos que perambulam pelas ruas sem lar, aos orfanatos, onde ali se encontram irmãozinhos na tenridade, de onde ainda lhe faltou a sociedade familiar, aos asilos, onde ali estão irmãos carentes do convívio fraterno, aos irmãos enfermos, que hoje enfrentamos esta pandemia que irá passar, é certo que vai passar, mas rogamos a vós, mestre amado, a vossa luz, a vossa glória, para que continuemos perseverantes, firmes, enfrentando todo o mal que está à nossa volta. Continue abençoando os irmãos que estão enfermos desta pandemia e aos irmãos também, que não estão nesta pandemia, mas estão enfermos nos hospitais, em seus lares. Rogamos a vossa bênção também a esses profissionais incansáveis da saúde, aos cientistas, médicos, a enfermeiros, a todos os irmãos que estão envolvidos de uma forma ou outra na higiene dos hospitais e contribuindo para que continuemos saudáveis. Rogamos a vossa bênção, mestre amado, às penitenciárias, aos lares de recuperação de menores infratores, aos desafetos, aos governantes e empresários também. E também rogamos a tua bênção aos países em guerra, onde ali encontram-se irmãos representantes de países que ainda não souberam adquirir a intuição de seus benfeitores. E também, mestre amado, rogamos a vossa bênção e luz aos obsessores, aos irmãos desencarnados e aos irmãos suicidas, onde ali estão irmãos que acreditavam na morte física, pela falta do conhecimento que a vida continua sempre. E também, mestre amado, rogamos a vossa bênção e luz a toda a nossa humanidade terrena. Que a tua luz abençoe a todos nós, com esse cadinho do amor, que nos faça a cada dia enxergarmos o nosso interior, o nosso coração e os nossos pensamentos. Abençoa a todos nós e muito obrigado por essa oportunidade física de nossa roupagem carnal, de aqui estarmos à frente desta abençoada doutrina que nos faz melhores, nos faz seres de boa conduta e enfrentando a cada dia os males necessários à nossa evolução terrena. Obrigado, querido Pai amado. Obrigado, mestre e amigo Jesus. Obrigado, benfeitores queridos. E que assim seja, Senhor. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que acompanham mais uma exposição da nossa casa. Hoje, nós estamos aqui para falar de um tema que se chama resignação na adversidade. Um tema que é sempre importante, né? Porque nós sempre enfrentamos adversidades e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da resignação nesses momentos.
Para preparar essa exposição, nós consultamos o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 5, 6, 9 e 28, e também o livro Depois da Morte, do Leon Denis, no capítulo que tem o nome dessa exposição, Resignação na Adversidade. Bem, então para falar do nosso tema, que é resignação na adversidade, nós vamos primeiro entender um pouquinho o que significam essas palavras, né? Então a gente vai começar falando sobre o que é adversidade. A adversidade, então, seriam os obstáculos, né? As dificuldades que a gente enfrenta na vida em diversos níveis. Ela pode ser desde um aborrecimento do nosso cotidiano, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acabam nos incomodando, como também podem ser grandes dores que a gente enfrenta, né? Como dificuldades com perda de entes queridos, né? Coisas que realmente nos machucam muito. Então, essas dificuldades, né, que a gente fala, a gente encontra na doutrina espírita um consolo, né, para elas. E uma explicação muito importante que a doutrina espírita nos traz para a gente entender um pouco melhor essas adversidades está justamente no princípio da reencarnação. Bem, por que reencarnação? Por que a gente traz isso então para falar das adversidades? O Leon Denis fala, nesse capítulo que nós citamos, ele traz uma frase muito interessante, assim, que é um pouco impactante até. Ele fala que o sofrimento é lei em nosso mundo. Poxa, então é uma regra, né? Quer dizer então que a gente não vai passar por esse mundo sem sofrer? Não, ele é um mundo que o sofrimento ainda faz parte, né? E por que isso acontece? A gente sabe que a gente está passando por um mundo, a gente está passando aqui na Terra é um mundo de provas e expiações, que está se encaminhando para a regeneração, né? E se ele é um mundo de provas e expiações, o que isso significa? Que as nossas existências aqui, elas faz parte delas essas provas, essas dificuldades da vida que todos nós enfrentamos em algum nível, né? Mesmo que alguns tenham uma vida material mais facilitada, outros, né, tenham menos dificuldades em alguns campos, mas todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldade ao longo das nossas existências, né? E por que então que a gente passa por isso? Para a nossa evolução. E a reencarnação nos explica outra questão muito importante disso também, que são as causas dessas nossas adversidades, né? Que no Evangelho também é trazido como as causas das aflições. E o que seriam essas causas, né? Por que a reencarnação nos explicaria isso? Porque as causas das nossas adversidades, elas podem estar sim na nossa vida presente, mas elas também podem estar nas nossas vidas anteriores. A gente, quando encarna, a gente não tem a lembrança de tudo que a gente já vivenciou como espírito, graças a Deus, né? Isso é, na verdade, um presente que a gente tem, para que a gente não venha carregado já de medos, né, referente aos nossos erros passados e de tamanhos remorsos de nos lembrar das coisas que a gente eventualmente tenha feito, né? Muitas vezes a gente reencontra aqui, né, na nossa vida atual, pessoas que reencarnam junto com a gente para a gente passar por situações e resgatar algumas dificuldades, né? Imagina como seria difícil a gente viver lembrando, de repente, alguma coisa que a gente mesmo fez para essas pessoas, né? A culpa, o remorso, muitas vezes ia nos travar e não ia permitir que a gente tivesse um novo convívio com esses irmãos e então conseguisse ir resolvendo aos poucos essas nossas situações. Então, esse presente do esquecimento que a gente tem ao reencarnar faz também com que a gente não lembre muitos porquês das nossas dificuldades, né? Que muitas vezes a gente implorou para ter, né? Muitas dificuldades que a gente passa foi um pedido nosso ao reencarnar para que a gente ou evitasse de cair no erro novamente, ou para que a gente aprendesse com aquela dificuldade, né? Então, a gente, mesmo esquecendo, é uma causa dessas nossas adversidades, que a doutrina espírita nos explica, e nos explicando também nos consola, né? Nos dá esse alento de que não existe injustiças nas nossas dificuldades da vida.
Então, o sofrimento esse que o Leon Denis se refere, né, que ele é lei em nosso mundo, ele seria imposto pelas nossas faltas passadas? Não, né? A gente sabe que não é uma imposição, é uma consequência, né? As leis divinas que regem o universo, e delas faz parte a lei de causa e efeito, elas estão gravadas na nossa consciência. Então, a gente mesmo produz as nossas futuras dificuldades, o que a gente vai enfrentar. A gente sabe, a gente tem na nossa consciência as leis de Deus. Então não é um castigo divino, porque Deus, ele não nos castiga, ele é todo amor. Mas as nossas dificuldades, elas estão para nos fazer crescer. Então a gente não deveria olhar elas, na verdade, como um mal, né? A dor, ela é um presente. E a gente tem então uma citação que fala sobre isso no Evangelho, né? Que ela diz: o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo 1/100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. Então imaginem, né? Olha o que interessante que é trazido nesse trecho. É nos oferecido pagar 1/100º da nossa dívida. Então essa nossa experiência nessa vida, as dificuldades que a gente passa, na verdade são um presente imenso. E a gente conseguindo passar por ela, porque nesse contexto, né, nessa fala, nós somos os devedores, e a gente se dispondo a passar pelas nossas dificuldades, a superá-las, a gente está pagando essa dívida, né? Essa dívida que a gente construiu ao longo das nossas vidas. Então, por isso que é interessante a gente pensar nisso, na dor como um presente, né? E Leon Denis, então, nos traz novamente que a dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Então é interessante a gente pensar nesse momento, né, nisso que ele nos traz, né? A gente falou que a dor é um presente, ou seja, uma oportunidade da gente aprender e da gente superar aprender com as nossas dificuldades, né, superá-las. E aqui ele nos traz, Leon Denis nos traz que ela é um remédio. Então a gente pode pensar nisso, né, porque geralmente a gente não quer a dor, né? Ninguém gosta de sofrer. E a gente não precisa gostar de sofrer, né? Não é uma ideia de que a gente precise venerar o sofrimento. Não é isso. Dói, o sofrimento nos dói. E a gente pode aceitar que dói, né? A gente não está buscando sofrer. Mas a gente tem que entender, compreender por que esse sofrimento acontece e como a gente se comporta diante dele. Então, quando Leon Denis nos traz que a dor ela é um remédio para as enfermidades da alma, a gente pode fazer aqui uma alusão a um remédio amargo, né? Quando a gente tem um remédio amargo para tomar, assim, a gente é criança, a gente não quer, né? A gente não quer tomar o remédio quando ele é ruim, né? Quando é o xarope docinho, assim, a gente toma, a gente não se importa. Mas quando é um remédio ruim, que tem gosto ruim, a gente não quer. E por que a gente não quer? Quer dizer, então, que quando a gente é adulto, a gente toma igual, mas a gente não sente o gosto? Não, a gente sente, é amargo, é ruim, né? Mas quando a gente é criança, a gente ainda não tem a maturidade para entender a necessidade e a importância desse remédio. Então a gente não quer porque tem gosto ruim, mas a gente não pensa no benefício que ele vai nos trazer mais adiante. Então a gente pode pensar isso, né? Que a revolta com a dor, ela é como se fosse a infância do espírito, né? A infância no sentido de não ter a maturidade para entender que a dor é necessária, que a dor é que nos cura. E não é que ela seja saborosa, né? Ela pode não ser boa, não ser gostosa, mas passando por ela, tendo ela como remédio, a gente procura a nossa cura. Então, essa é uma comparação que a gente pode fazer para entender um pouco melhor a nossa relação com a dor, né? E que essa infância do espírito, essa revolta com a dor, ela na verdade é uma ignorância das leis universais, né? Que existem, que nos regem, que estão gravadas em nós, mas que
pela nossa imaturidade espiritual também, a gente não consegue acessá-las e não consegue aceitar muitas vezes. Nesse contexto, então, a gente pode trazer mais um trecho que Leon Denis nos traz nessa mensagem, né, muito proveitosa sobre a diversidade. Ele fala o seguinte, explicando o que é a diversidade, né? A adversidade é uma grande escola, um campo fértil em transformações. Mas essa transformação é lenta e dificultosa, pois só pode ser operada pelo sofrimento, pela luta constante contra o mal, pelo nosso próprio sacrifício. Graças a estes, a alma adquire a experiência e a sabedoria. É o que a gente estava falando, né? É um caminho longo. Bom, então se a adversidade, né, ela é tão proveitosa, se a dor é um remédio, se a dor é o que nos faz evoluir, isso significa que a gente deve buscar o sofrimento, que a gente deve procurar a adversidade? Não, né? Leon Denis mesmo nos traz essa mensagem. Outra frase muito importante da gente lembrar. Ele diz claramente assim, é um dever lutar contra a adversidade. Abandonar-nos, deixar-nos levar pela preguiça, sofrer sem reagir aos males da vida, seria uma covardia. Bem, então se a gente deve resistir à adversidade, qual será o meio, né, o meio termo, qual será o caminho que a gente deve procurar? Bem, a dor, ela existe e a gente vai passar por ela em algum momento da nossa existência. A questão que está envolvida aí é como nós vamos passar pela dor. A gente não vai ser passivo, a gente não vai esperar e se satisfazer com o sofrimento. Essa não deve ser a nossa posição. A gente deve sempre procurar superar as nossas dificuldades, né? Esse é um comportamento proativo, um comportamento de quem está buscando também, né, se superar as questões da vida. Mas, em alguns momentos, não é possível, né? Em alguns momentos a gente passa por adversidades que não nos competem lutar contra, que a gente até pode tentar superar, mas que elas são maiores, né? Elas se impõem. E é quanto a essas adversidades que a gente precisa entender o que é a resignação. Então, a resignação, ela pode ser definida como uma aceitação pacífica de determinada situação, né? E também como uma submissão aos desígnios divinos, né? Ela não é uma passividade que não tem ação, né? Pelo contrário, ela é ação. A gente precisa ter coragem para ser resignado. Então, na doutrina de Jesus, é sempre presente duas palavras, né, que estão no Evangelho que a gente pode buscar, que são a obediência e a resignação. E elas não são negação do sentimento e da vontade. O Evangelho nos define como a obediência sendo o consentimento da razão e a resignação sendo o consentimento do coração. O que isso nos mostra, então, né? Para ser resignado, a gente precisa de fé. A gente precisa acreditar em Deus, acreditar no amor dele. Acreditar que se a gente não conseguiu superar as dificuldades, se a gente lutou para superar e não conseguiu passar por algo e superar algo e está passando por aquela dificuldade, é porque é para o nosso bem. Então, encarar essas adversidades com resignação, né? Ela é um ato de amor também, um ato de amor a Deus e um ato de amor a nós, porque a revolta, ela só nos prejudica. E a resignação, ela vai nos trazer tranquilidade e vai nos fazer passar geralmente muito mais rápido e passar com muito menos angústia pelas nossas dificuldades. A gente vai sim sofrer, vai sentir dor, mas não vai ter desespero. A gente vai ser resignado, a gente vai confiar na providência divina e acreditar que o que nós estamos passando é para o nosso crescimento. Por isso, a resignação é um ato de coragem, porque precisa sim ter coragem para confiar, para ter fé e para amar. Então, a resignação, ela nos torna mais fortes, né?
como define o Evangelho, a força que carrega o fardo das nossas provações. Ela é, então, uma forma de ação pacífica sobre os males, né? Sobre as nossas dificuldades. Ela não é ficar parado perante a tudo na vida. Ela é, sim, a gente tentar superar e aceitar aquilo que não nos cabe mudar ainda. Né? Aceitar com confiança, com esperança e com coragem. Leon Denis nos traz que quando os nossos esforços se tornam supérfluos, quando tudo é inevitável, chega então o momento de apelarmos à resignação. Então essa é a definição que nós temos, né, da resignação. Ela é necessária para o êxito do nosso aprendizado, que só se concretiza quando a adversidade é aceita com resignação. Né? A gente só passar pelas adversidades com revolta não vão trazer os ensinamentos necessários. Né? A gente revoltar-se não vai nos fazer aprender a plenitude do que a gente precisa. A gente pede para passar pelas dificuldades e a gente precisa aprender com elas. E aprender também é resignar-se, também é confiar em Deus. Essa confiança é a certeza que Deus nos ama. Ele nos criou para a felicidade, Ele não nos criou para o sofrimento. Né? E essa felicidade, ela vai vir através da nossa evolução, né? Em um caminho de muitas existências, de muitos aprendizados, ao longo de muitas vidas. Em alguns momentos, a dor vai vir através dessas adversidades, porque nós precisamos, porque nós ainda estamos caminhando, nós estamos crescendo, nós somos as crianças, a gente ainda precisa de alguns remédios amargos. Então, nós devemos pensar em Deus como um Pai amoroso. Ele sempre nos ama, Ele sempre quer o nosso melhor. E a gente tem que ver a dor como esse remédio amargo que a gente necessita para a cura. Ter em Jesus esse nosso irmão, que nos ampara, que nos estende a mão, dando-se Ele mesmo como exemplo de resignação. Que possamos nós ter sempre em mente o exemplo de Jesus, o exemplo de amor por nós como luz para os nossos dias. Muito obrigada pela oportunidade de mais esse encontro, de mais exposição, que possamos todos continuar a permanecer em paz. Uma boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos admiradores desta abençoada doutrina. Aqui estamos mais uma vez, graças a esta grandiosa oportunidade, esse contato virtual. Estamos novamente aqui trazendo uma nova exposição a todos. E neste momento, vamos fazer nossa irradiação ao nosso planeta, aos nossos lares, a todo o universo. Pai de suprema luz e bondade, amor e justiça, querido amigo e mestre Jesus, queridos benfeitores e amigos, rogamos a vós, mestre amado Jesus, que continue abençoando os nossos lares, os nossos familiares, continue abençoando esses queridos e incansáveis benfeitores que estão junto a nós neste momento. Rogamos a vossa bênção, a magnetização de nossas águas e também te pedimos a vossa bênção aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que são os nossos irmãos da comunidade de toda hora, aos irmãos abandonados, a esses irmãos que perambulam pelas ruas sem lar, aos orfanatos, onde ali se encontram irmãozinhos na tenridade, de onde ainda lhe faltou a sociedade familiar, aos asilos, onde ali estão irmãos carentes do convívio fraterno, aos irmãos enfermos, que hoje enfrentamos esta pandemia que irá passar, é certo que vai passar, mas rogamos a vós, mestre amado, a vossa luz, a vossa glória, para que continuemos perseverantes, firmes, enfrentando todo o mal que está à nossa volta.
continue abençoando os irmãos que estão enfermos desta pandemia e aos irmãos também, que não estão nesta pandemia, mas estão enfermos nos hospitais, em seus lares. Rogamos a vossa bênção também a esses profissionais incansáveis da saúde, aos cientistas, médicos, a enfermeiros, a todos os irmãos que estão envolvidos de uma forma ou outra na higiene dos hospitais e contribuindo para que continuemos saudáveis. Rogamos a vossa bênção, Mestre amado, às penitenciárias, aos lares de recuperação de menores infratores, aos desafetos, aos governantes e empresários também. E também rogamos a tua bênção aos países em guerra, onde ali encontram-se irmãos representantes de países que ainda não souberam adquirir a intuição de seus benfeitores. E também, Mestre amado, rogamos a vossa bênção e luz aos obsessores, aos irmãos desencarnados e aos irmãos suicidas, onde ali estão irmãos que acreditavam na morte física, pela falta do conhecimento que a vida continua sempre. E também, Mestre amado, rogamos a vossa bênção e luz a toda a nossa humanidade terrena. Que a tua luz abençoe a todos nós com esse cadinho do amor, que nos faça a cada dia enxergarmos o nosso interior, o nosso coração e os nossos pensamentos. Abençoa a todos nós e muito obrigado por essa oportunidade física de nossa roupagem carnal, de aqui estarmos à frente desta abençoada doutrina que nos faz melhores, nos faz seres de boa conduta e enfrentando a cada dia os males necessários à nossa evolução terrena. Obrigado, querido Pai amado. Obrigado, Mestre e amigo Jesus. Obrigado, benfeitores queridos. E que assim seja, Senhor.